E eu louvo a Deus porque Deus tem seus planos, né? Houve alguns contratempos, mas acredito que no final sempre prevalece aquilo que Deus, na verdade, já tem determinado como seus propósitos soberanos, né? Glória ao nome do Senhor por isso. Fico feliz por mais uma oportunidade de estar aqui na igreja. Agradeço ao pastor Moisés, a toda a igreja pela confiança também. E nós estamos com um grande desafio hoje de pregar uma mensagem que nós pregamos no momento em que a igreja estava aqui relembrando a igreja perseguida, num momento especial relacionado, na verdade, à igreja que passa por perseguição em alguns países. E eu louvo a Deus por essa igreja, pela visão do pastor em relação a isso, porque geralmente são irmãos esquecidos, mas são nossos irmãos. São irmãos que passam e sofrem perseguição. Eu às vezes até costumo dizer que há dois tipos de perseguição. Há a perseguição física, e esses irmãos sofrem, os irmãos que estão em alguns países como Coreia do Norte, alguns países até aqui perto de nós, da América Latina, sofrem esse tipo de perseguição. Mas existe também a perseguição psicológica, que é aquela perseguição que a gente sofre também no nosso país. A perseguição dos nossos valores, a perseguição, na verdade, daquilo que nós cremos. E nós, queira ou não, a igreja do Senhor sofre sempre um tipo de perseguição. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso nessa noite. E refletir então sobre o proveito da perseguição na história da igreja. Por mais que a gente pense que a perseguição ela não é útil, ela não tem valor, ela existe sim para propósitos significativos. E nós precisamos entender isso. Abra comigo a Sagrada Escritura em Atos, capítulo 7. Nós vamos começar no capítulo 7, a partir do verso 54. Depois nós entraremos no capítulo 8 e leremos até o verso 3, do 1 ao 3. Capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 54. Todos acharam? Amém. Mesmo sentados, diz assim a palavra do Senhor: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsaram-o da cidade e o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Entramos agora no capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram e enterraram Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Vamos ler até o verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Bendito seja Deus pela sua palavra. Meus amados irmãos, geralmente esse é o tipo de assunto que a gente não gosta muito de ouvir falar, né? Sobre perseguição. Principalmente nos dias de hoje, que a igreja está muito viciada a ouvir mensagens triunfalistas, né? Receba a sua vitória, eu profetizo isso, aquilo.
Mas nós precisamos retornar ao evangelho genuíno. Entender que algumas realidades fazem parte da trajetória da igreja. E uma dessas realidades é a perseguição. É interessante a gente perceber isso, porque isso já nos faz ter uma postura mais saudável e sensata com relação a esse assunto. Quando a gente entende que a perseguição não é um acidente de percurso na história da igreja, não é porque a igreja está andando fora do roteiro de Deus, a gente na verdade caminha muito melhor com essas situações e a gente consegue enfrentá-las de uma forma muito mais prudente e sensata. E nós podemos entender isso porque o próprio Jesus, ele advertiu a sua igreja a respeito dessa realidade. Se você for lá em Mateus capítulo 24, verso 9, você vai ver Cristo falando aos discípulos que essa seria uma realidade presente na história da igreja. Portanto, a perseguição é algo inerente à vida da igreja. É algo que não pode faltar no script de Deus para a história dos crentes. Mas aí é interessante que você vai ver também em muitos relatos bíblicos essa perseguição se manifestando na trajetória da igreja, desde os seus primórdios. A palavra que Jesus tinha dado aos discípulos, as advertências, a observação que Jesus tinha feito aos seus discípulos, aliás, Jesus tinha profetizado que isso aconteceria, vai se cumprir cabalmente desde os primeiros dias da história da igreja cristã. O capítulo 7 de Atos dos Apóstolos nos mostra então o início desse momento. Nós estamos aqui então diante de um relato onde nós encontramos o primeiro mártir, o primeiro homem que deu a sua vida pela causa do evangelho. Estevão era um homem cheio de fé, do poder de Deus. E se você for ver logo no início do capítulo 7, você vai perceber que ele era um homem tremendamente usado por Deus. Fazia sinais e prodígios. Era um homem cheio de Deus, da presença de Deus, e usado tremendamente pelo Senhor. Então, diante desse momento, na vida de Estevão, se levantam alguns judeus contra ele e começam a discutir com Estevão, e começam a discutir contra a mensagem de Estevão. Vale lembrar que a perseguição aqui não é necessariamente contra a pessoa de Estevão, mas é contra a mensagem de Estevão, é contra as crenças de Estevão. E aqui a gente já consegue aprender algo muito importante na história da perseguição, quando a gente fala de perseguição. A perseguição necessariamente não é contra nós, é contra o que nós cremos. Eu sou muito perseguido. Porque aí você acha que é você, na verdade, que é o foco da história. Você acha que você é o protagonista, e não é. A perseguição autêntica, genuína, deve ser por causa do que nós cremos, do que nós professamos, por causa do evangelho que nós vivemos, o evangelho de Cristo. E se nós vivemos o evangelho na sua autenticidade, de forma genuína, naturalmente enfrentaremos lutas e tribulações. Isso é inevitável. E Estevão é esse homem, inclusive um homem de bom caráter, que foi selecionado para ser um dos diáconos da igreja. Era um homem cheio de Deus. E começa a se levantar alguns judeus contra ele, e vão discutir contra a mensagem de Estevão, contra o que ele estava pregando. E para piorar a situação, na verdade, eles pegam testemunhas falsas, fazem suborno com essas testemunhas e levam Estevão para ser julgado pelo Sinédrio, que era o tribunal, o alto tribunal judeu daquela época, que julgava as causas relacionadas à religião principalmente. O líder desse tribunal era o sumo sacerdote. Estevão então vai parar diante desse tribunal para defender a sua causa, mas ele vai parar diante do tribunal acusado de blasfêmia contra Moisés. Claro que essa acusação, na verdade, vai ser endossada pelas falsas testemunhas que foram subornadas. Mas aí é interessante que quando Estevão vai defender, ele não vai defender a si
porque ele sabe que a perseguição não é contra ele. A causa não é Estevão, a causa é o Evangelho. A causa é Cristo. E a gente sempre tem que fazer essa distinção, porque a gente pensa às vezes que a causa somos nós. Nós militamos por nós mesmos. É o meu ministério, é o que Deus me chamou para fazer. Ou às vezes é aquilo, qualquer outra coisa que eu faço, achando que a causa sou eu. Mas a causa não sou eu. A causa é o Evangelho. Estevão não vai se defender. Ele vai defender o Evangelho de Cristo, porque ele sabe o que é que está envolvido no processo. Ele tem discernimento do que é que está envolvido naquele processo. Então, depois de um lindo discurso, mostrando que Jesus é o cumprimento de tudo que tinha sido anunciado no Antigo Testamento, a multidão fica mais enfurecida ainda. E Estevão então ganha uma sentença, a sentença de morte. Os homens então pegam Estevão e o apedrejam. É nesse momento então que Estevão vê os céus abertos, contempla a glória de Deus e se torna o primeiro mártir do cristianismo, começando agora a escrever a história da perseguição da igreja com seu próprio sangue. E aí é interessante porque desde esse momento agora a perseguição não para na igreja. E a gente vai prestar atenção que ela vai começar primeiro dentro das fronteiras religiosas em Jerusalém. Então é principalmente a classe religiosa judaica que vai começar, principalmente a liderança encarregada disso, que vai começar a perseguir a igreja. E essa perseguição que começa com Estevão agora se estende para toda a igreja. O capítulo 8 vai nos dizer isso. E todos da igreja agora vão ser dispersos pelas regiões da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E é nesse momento então que a gente vê a história, mas o começo da história, mas não o final da história. Quando é no ano 63 da era cristã, agora a perseguição vai assumir rumos imperiais, porque agora o imperador é quem vai assumir as rédeas desse propósito, começando então a partir do imperador Nero. Nero então começa a primeira perseguição imperial sobre a igreja do Senhor. Nero incendeia Roma, toca fogo em Roma, e ele culpa então os cristãos por isso. Ele tinha um forte argumento, na verdade. Ele era louco, né? Alguns entendem que Nero era totalmente louco. E aí é interessante porque ele toca fogo em alguns bairros de Roma, e particularmente os bairros onde os cristãos moravam não vai ser incendiado. Então ele tem aí um forte argumento para culpar os cristãos. Ele começa então a perseguição, principalmente em Roma. É então nessa perseguição que vão morrer os apóstolos Paulo e Pedro, debaixo do senhorio de Nero. Quando é por volta do ano 95, acontece outra grande perseguição, mais ou menos por volta do ano 90. Em 95, João vai ser exilado para a ilha de Pátimos por mais um imperador, o imperador Domiciano. João então vai parar na ilha de Pátimos, perseguido por causa do evangelho. Qual era o crime do apóstolo João? Unicamente pregar e viver o evangelho de Jesus Cristo. E é lá na ilha de Pátimos, onde estavam os criminosos, para onde eram mandados os criminosos pelo Império Romano, que João vai ver a glória de Deus e vai ser desvendado para ele então a revelação que foi nos colocado no livro do Apocalipse. A perseguição então não para. Faltaria tempo da gente falar tantas perseguições, mas eu ainda queria destacar aqui a perseguição de outro imperador chamado Maximino e Décio, que agora eles vão encabeçar uma perseguição imperial para todo o território dominado pelo império. Maximino, inicialmente, ele fez uma perseguição perseguindo somente os líderes, mas é com Décio que a perseguição vai se estender a toda a igreja. Quando é por volta do ano 303, vai aparecer Diocleciano e Galério, que vão encabeçar a perseguição mais cruel da história
história da igreja. Essa perseguição vai durar cerca de 10 anos. Perseguição cruel e intensa para a igreja do Senhor. As perseguições imperiais só vão cessar no ano 313, quando o imperador Constantino, ele se declara cristão. Muitos duvidam realmente da conversão de Constantino, mas ele se declara cristão e através do Edito de Milão, ele legaliza o cristianismo. Então cessa-se as perseguições imperiais, mas a perseguição na história da igreja não cessou. Essa ainda é uma realidade presente hoje. Você sabia que hoje mais de 100 milhões de cristãos ao redor do mundo sofrem algum tipo de perseguição? Você sabia também que a cada 11 minutos um cristão morre por causa da sua fé? O seu único crime: amar a Jesus e viver inteiramente para Ele e pregar o Evangelho. E conosco não é diferente. Nós então, às vezes nos perguntamos, eu às vezes até me pergunto, por que Deus permite a perseguição? Porque Deus, que é soberano, que tem o poder em suas mãos, Ele tem o poder para controlar a mão de qualquer governante humano, para frear qualquer atitude de perseguição para com a sua igreja. Por que Deus permite a perseguição na história da igreja? E faltaria-nos tempo para falar sobre a crueldade dessas perseguições. Os cristãos nos primeiros séculos da igreja eram jogados no Coliseu Romano, que serviam na verdade como espetáculos para um verdadeiro show de horrores. Existia o show de gladiadores, depois quem dava o show era o martírio dos cristãos, sendo devorado por feras, sendo queimado vivos como tochas humanas para divertir o público. Aí às vezes a gente fica perguntando, eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já fiz. Por que às vezes Deus permite tanto sofrimento para a igreja? E aí eu costumo ressaltar, e mais uma vez eu enfatizo aqui, que esse é o tipo de mensagem que não agrada a igreja, né? Porque a gente não quer ouvir falar sobre perseguição, sobre sofrimento. Mas isso é algo que está no DNA da história da igreja. Não tem como a gente fugir. E se nós somos igreja autêntica de Cristo, nós iremos de uma forma ou de outra encarar e temos que enfrentar essa realidade. Mas Deus não permite a perseguição de forma aleatória. Deus não permite a perseguição de maneira sem propósito. Quando nós olhamos para toda a história da igreja, e a partir desse texto a gente também pode destacar isso, a perseguição tem um grande valor na história da igreja. A perseguição tem o seu valor. E é sobre isso que eu quero destacar nessa noite. Qual é então o valor da perseguição? Nós podemos encarar a perseguição como uma joia preciosa, como um brilhante de Deus para a história da igreja. E aí eu quero então falar com vocês por quê. Eu quero destacar para os irmãos por que a perseguição é valiosa. Porque ela tem o seu devido valor e porque Deus, portanto, não impede que a perseguição não aconteça na história da igreja. A primeira verdade, então, que eu destaco aqui, entendendo que a perseguição tem o seu valor e ela tem muito a nos ensinar, ela tem seu valor porque ela nos mostra a veracidade, a verdade que existe na fé da igreja. Ela nos mostra o quanto a fé da igreja ela é verdadeira e autêntica. Nós estamos diante de Estevão, que está morrendo pela causa do Evangelho. Mas ninguém seria capaz de entregar sua vida por uma mentira. Se cresce que o Evangelho é uma mentira, se cresce que o Evangelho é uma farsa, ninguém seria capaz de ser apedrejado até a morte
o Evangelho é absolutamente verdadeiro. É através da perseguição que nós mostramos o que cremos ou o que nunca foi crido de verdade. É através da perseguição que nós mostramos se cremos ou não no Evangelho. E quando cremos de fato no Evangelho e entendemos a verdade que Ele é, a preciosidade que Ele é, nós enfrentamos qualquer coisa, até entregar as nossas próprias vidas. Quem entende o quanto o Evangelho é verdadeiro, que nós não estamos lidando com um mito, com uma história inventada, com uma história criada, verdadeiramente é capaz de dar a sua vida por isso. Só alguém que tem fé autêntica em Jesus Cristo é capaz de dar a sua vida pelo Evangelho, que crê de fato no Evangelho. E é interessante porque a gente vê isso também nos discípulos. Aleluia! Muitas vezes a gente se depara, principalmente nós que somos professores de teologia, a gente se depara com algumas concepções de alguns hereges que tentam dizer que Jesus, na verdade, ele foi uma farsa criada pelos apóstolos. Que Jesus morreu como um homem frustrado. Jesus então veio implantar um reino messiânico terreno, não deu certo. E aí ele foi frustrado pelo Império Romano. E os discípulos inventaram essa historinha de perseguição, de ressurreição, aliás. E começaram a espalhar isso pelo mundo. Mas ninguém morreria por uma história inventada. Ninguém suportaria o que eles suportaram por uma mentira que eles mesmos criaram. Pelo contrário, eles tinham visto Cristo ressurreto. Eles tinham visto e presenciado Cristo que tinha se levantado de entre os mortos. Eles tinham apalpado o Cristo ressurreto. Eles sabiam que aquilo era uma verdade e valia a pena se entregar pela verdade que estava diante dos seus olhos. Eles viram Cristo subir aos céus. Isso não foi uma farsa, não foi uma mentira, não foi uma lenda. Ninguém seria capaz de entregar a vida por um mito que ele mesmo cria. Aleluia, Jesus! Somente tendo a constatação do fato é que eles foram capazes de suportar o que eles suportaram. Eles foram testemunhas de Cristo. E como testemunhas, eles sabiam que era verdadeiro o que eles tinham vivido. Em segundo lugar, a perseguição também nos ensina sobre o valor do nosso compromisso com Deus. Veja que Estevão, ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, é um homem cheio de Deus. É um homem absolutamente comprometido com Deus e com a causa de Deus. Ele é cheio, ele é totalmente cheio de Deus. E aí esse homem cheio de Deus que vai enfrentar a mais cruel perseguição, o martírio de ser apedrejado, a ponto de ser apedrejado até a morte. É na hora da perseguição que a gente mostra se nós temos compromisso ou não. É na hora da perseguição que nós mostramos de que estamos cheios, de nós ou do Evangelho. Porque se é do Evangelho, se é de Deus, se é do Espírito Santo de Deus, se estamos cheios dele, a perseguição nunca servirá de motivo para a gente parar. A perseguição nunca será um empecilho para a gente desistir da jornada. Porque nós somos absolutamente governados por aquilo que nos domina. E mesmo diante dos mais cruéis obstáculos, nós somos capazes de avançar por causa daquilo que nos enche. Por causa daquilo que nos compromete. Com aquilo que nós estamos comprometidos. Às vezes eu vejo cristãos diante da perseguição querendo desistir por qualquer motivo, né? Porque eu estava sendo muito perseguido, então eu vou parar por aqui, eu vou desistir por aqui. E às vezes a gente tem que sondar isso. Com quem eu estou comprometido? Com quem é o meu compromisso? Com quem estou aliançado? Com quem verdadeiramente eu fiz uma
as lutas, as perseguições que estão diante de mim. Estevão era um homem cheio de Deus, absolutamente com uma vida entregue a Deus, comprometido absolutamente com o Senhor. Em terceiro lugar, a perseguição nos ensina sobre o valor de uma igreja pura. É interessante a gente perceber aqui que nesse relato, lá no capítulo, logo aqui no capítulo 7, vai aparecer então um jovem chamado Saulo. Aliás, também no capítulo 8, um homem chamado Saulo. E se você for ver, na verdade, lá no capítulo 9, versículo 15 e 16, esse Paulo, na verdade, que era perseguidor da igreja do Senhor, que muitas vezes liderou perseguições na igreja do Senhor, é o próprio Paulo que vai ser alcançado pelo Senhor no capítulo 9. E ele, nesse alcance, experimentando então o poder do Evangelho na sua vida, ele vai então ser incumbido de uma grande missão, mas com uma certeza: que ele também padeceria as mesmas perseguições. Aleluia. Ele saberia o quanto importa padecer pelo nome de Cristo. Portanto, a gente destaca aqui na pessoa de Saulo uma grande verdade. Paulo era bem conhecedor das perseguições da igreja. Ele mesmo protagonizou muitas dessas perseguições. Ele mesmo foi o líder de muitas dessas perseguições. Ele sabia que, se convertendo ao cristianismo, ele também passaria pelas mesmas perseguições. Ele enfrentaria os mesmos levantes. E o próprio Senhor, na verdade, endossa ainda mais essa garantia na vida dele. Ele estava certo que enfrentaria perseguição. E aí a gente aprende que no momento em que a igreja é perseguida, principalmente aqui eu destaco a perseguição física, né? É interessante a gente perceber que só se converte quem quer compromisso com Deus de verdade. É verdade. São nessas horas que a gente tem uma igreja mais pura, porque sabe o que vai enfrentar na jornada, porque sabe o que espera a vida dela na trajetória cristã. Quando a igreja está vivendo sob sombra e água fresca, né? Quando a igreja está vivendo momentos de muito conforto, aí às vezes você vai ver que isso bagunça a igreja. Entra qualquer um, sem compromisso. Aí às vezes nessas horas Deus passa peneira, usando como instrumento a perseguição. E a perseguição, ela é um instrumento de purificação na história da igreja. Porque só fica quem é crente de verdade. Só enfrenta a perseguição quem é crente genuíno. É por isso que a perseguição, ela é purificadora. Ela passa a peneira na história da igreja. E só é capaz de atender ao convite do Evangelho num cenário de perseguição quem verdadeiramente entende o Evangelho e sabe o que vai padecer por ele. Sabe que vai tomar a cruz todos os dias e seguir a Jesus. Hoje as conversões têm acontecido muito assim, né? Venha para Jesus e ele vai resolver seus problemas, se é que a gente pode chamar isso de conversão. Venha para Jesus para alcançar sua vitória. Não é que Cristo não abençoa, não estou dizendo isso, mas esse não é o primeiro programa do Evangelho. O primeiro programa do Evangelho é alcançar o homem perdido, o homem condenado. Ele precisa entender o seu estado de miséria, se arrepender dos seus pecados e entender o que é a vida cristã, que não é de sombra e água fresca. E o cenário de perseguição mostra isso de forma mais visível, digamos assim, na história da igreja. Então, a perseguição, ela também traz pureza para o corpo. Porque só se converte quem de fato é capaz de enfrentar as lutas, os embates do dia a dia. E é interessante, porque você vai ver em relatos de alguns historiadores, que nos primeiros séculos a perseguição, ela evangelizava. Há muitos cristãos que eram devorados no Coliseu, eram entregues para as feras, eram queimados
vivos. Eles serviam como a voz do Evangelho para o público. Porque o povo olhava para o testemunho dos cristãos, olhava para o que eles estavam vivendo naquele momento, ao sofrimento que eles estavam se subordinando naquele momento, e entendiam da seguinte maneira: só pode ser verdade o que essas pessoas creem, para suportarem tantas coisas pelas suas crenças. E portanto a perseguição muitas vezes se tornou evangelizadora. As pessoas eram atraídas pela fé dos mártires, se convertiam pela veracidade do Evangelho, olhando para a vida daqueles que se entregavam até a morte pelo Evangelho de Cristo. E só se converte quem quer compromisso com Deus de verdade nessas horas. Mas a perseguição também nos ensina sobre o valor da eternidade para a igreja. Olha que Estevão, então, ele é apedrejado nesse momento, e sendo então apedrejado, sendo martirizado, nessa ocasião então em que ele está sofrendo então esse momento, ele vê então os céus abertos, e ele disse: Pai, recebe o meu espírito. Ele entrega o seu espírito ao Senhor. E aí a gente percebe então que Estevão sabia que a história dele não terminava aqui, que o martírio não era uma conclusão na vida de Estevão. Acabava a trajetória desse lado da eternidade, mas começava nos céus. Estevão sabia para onde estava indo. Estevão sabia sobre o valor da eternidade que estava aguardando. O corpo dele poderia até naquela ocasião ficar aqui, mas ele naquela ocasião teria um encontro com o Senhor, a quem ele estava vendo naquele momento. Ele sabia para onde estava indo. E quando a gente tem certeza da eternidade, de para onde a gente está indo, nós somos capazes de enfrentar qualquer sofrimento por causa do Evangelho de Cristo. Porque nós sabemos e nos firmamos na palavra do apóstolo Paulo, quando nos diz que as tribulações do tempo presente não são para serem comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Há muito mais a nos esperar. Por mais que soframos desse lado de cá da eternidade, nada se comparará, se equiparará ao gozo eterno que iremos desfrutar. Estevão então suporta o apedrejamento. Ele sabe que está indo para os braços do Senhor. Ele está morrendo na mão dos mártires, mas será recebido pelos braços de Cristo. Ele está morrendo numa cruel sentença de perseguição, mas será recebido por aquele a quem ele entregou a sua vida, se dando até a morte. Ele sabe para onde está indo. Ele sabe que o céu está à espera. Conta-se uma história de um homem que ele viveu muito tempo numa prisão, num desses países que no momento eu não me recordo. E ele já há muito tempo na prisão, muito sofrimento, muita luta, sendo espancado. Um dia o filho dele foi visitá-lo e disse: Pai, negue a Cristo para o senhor sair daqui. Pai, negue a Jesus, o senhor já está há tanto tempo nesse lugar. Para o senhor poder voltar para casa, nós precisamos do Senhor em casa. E ele olhou para o filho e disse assim: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ele sabia que a cruz seria trocada por uma coroa. Ele sabia que depois da perseguição, mesmo que morrendo no cárcere, o cárcere não era o seu destino eterno. Tinha glórias e gozo eterno o esperando. E quando a gente olha para a eternidade, o problema é que os nossos olhos estão muito fincados aqui. A igreja parou de cantar sobre o céu, de falar do céu. A igreja começou a ser seduzida por uma mensagem de prosperidade. A mensagem é só aqui na terra, é só bênçãos
O culto se tornou inundado por mensagens para agradar a plateia, para agradar público. Pregador quer saber hoje se ele atende às expectativas do público. Se a igreja grita na hora da mensagem dele, eu estou pouco preocupada com isso. Você vai adorar a Deus do jeito que você entender que é melhor, conforme Deus estabeleceu, é claro. Aleluia. Mas você vai gritar ou ficar calado. Eu quero saber se a palavra vai fazer efeito na sua vida. Essa é a preocupação. E aí a gente está cheio dessas mensagens, prometendo, e muitas vezes promessas enganosas. E se Deus não fizer, você vai fazer o quê? Eu me subordino a Ele, porque tem muito mais a me esperar. Eu sei que tem coisas gloriosas do lado de lá. Eu não estou servindo a Deus por causa de questões do lado de cá da eternidade. Não é isso que governa a minha vida. Não é isso que estabelece o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus é por causa dele, absolutamente. E quando eu olho para Ele, eu olho também para suas grandes promessas eternas. E aí é por isso que hoje a igreja também não é capaz de enfrentar muitas tribulações, muitas lutas, qualquer coisa desanima, desmotiva. Porque ela está muito seduzida por esse evangelho que eu chamo de evangelho do gênio da lâmpada, né? O evangelho tabajara, seus problemas acabaram. E não vão acabar. Às vezes é assim que o povo está apresentando o evangelho, não é? É assim. Venha para Jesus, seus problemas vão acabar. Não vão. Isso é uma mentira, é um engano. Mas Ele vai resolver o maior problema. O problema do pecado. O problema do relacionamento com Deus. Ele vai nos aproximar, nos reconciliar com Deus por meio do seu sacrifício expiador. E não existe coisa mais gloriosa do que essa, do que passar da situação de inimigo de Deus, de filho da ira, para se tornar filho de Deus. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Cantemos o Evangelho, irmãos. Preguemos o Evangelho. Falemos da eternidade. Vamos olhar para além dessa realidade. Aleluia. E às vezes é até bom que Deus envie perseguição física, porque verdadeiramente nessas horas a gente para olhar o que nos está, para aquilo que está nos esperando. Quando a igreja está vivendo de forma muito pacífica, paciente, né, aqui na terra, ela parece esquecer da eternidade. Então a perseguição nos mostra o valor da eternidade. E Estevão sabia muito bem isso. A gente também percebe, a gente já está caminhando para o final, que a perseguição nos ensina sobre o valor da indestrutibilidade na história da igreja, da própria igreja. Veja que depois de Estevão, a partir do capítulo 8, nós vamos perceber que a perseguição então se estende a toda a igreja que estava em Jerusalém. Toda a igreja estava ali aglomerada em Jerusalém. Cristo tinha inclusive dado uma ordem para a igreja, que ela seria sua testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém seria o ponto de partida, mas a igreja se acomodou em Jerusalém. Aleluia. Aí quando a igreja está acomodada, Deus chega então e faz alguma coisa para tirar a igreja do comodismo. E aí vem a perseguição. E a perseguição força a igreja a se espalhar por toda a Judeia e Samaria. Aí o que a gente percebe nessa hora? Que ao invés da igreja parar, ao invés da igreja, na verdade, silenciar, a igreja toma, na verdade, a direção inversa. Ela continua a trajetória de pregação do Evangelho. Ela continua anunciando, sendo espalhada pelas regiões
e pregando a Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto. A perseguição tem um efeito colateral, porque ela vem para parar a igreja, mas ela nos mostra o quanto a igreja não para, mesmo no cenário de perseguição, e o quanto essa igreja não pode ser destruída, mesmo dentro dos cenários de perseguição. É aí onde a gente vê cabalmente o cumprimento das palavras de Jesus em Mateus 16:18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada, nem ninguém destruirá a igreja do Senhor. Já são quase 2000 anos de perseguição, e a igreja permanece de pé. Perseguição mata crente, mas não destrói a igreja. Perseguição pode até tirar uns aqui e acolá e mandar para a glória mais cedo, né? Digamos assim. Mas não destrói a igreja. E para finalizar, a gente percebe também que a perseguição nos mostra o valor da comunhão. Veja que no versículo 2 do capítulo 8, os homens piedosos, então, eles vão pegar Estevão e vão fazer o sepultamento de Estevão, vão enterrar Estevão. Mas eles vão fazer isso em grande pranto. E a palavra que Lucas usa aqui, que foi traduzido para nós como pranteava, é a palavra grega, a expressão grega, kopeton, que tem o sentido de dor na alma. É uma igreja que, mesmo entendendo que a situação da perseguição é uma realidade na história da igreja, mas ela não deixa de sofrer por isso. E ela sofre com os que sofrem. Ela chora com os que choram. Portanto, mesmo que hoje a gente ainda não enfrente perseguição física no nosso país, que pode ser que isso não dure muito, dependendo também do governo que a gente eleger, por isso muito sério, né? Mas nós precisamos olhar por aqueles que estão sofrendo em outros países. A gente precisa olhar para essas notícias que o pastor traz aqui, não com vistas grossas. Não olhe para esses informativos, irmãos, com indiferença. Isso é uma questão muito séria. O pastor não está trazendo aqui relatos fantasiosos. São nossos irmãos. Glória. É a mesma igreja. Não há duas igrejas nesse mundo. Uma igreja que está livre e outra perseguida. Às vezes a gente até fala da igreja perseguida, mas não para fazer essa divisão. E assim como a igreja chorou a morte de Estevão, pranteavam com dor na alma, nós precisamos prantear o sofrimento dos nossos irmãos. Nós não podemos olhar para isso com indiferença, virando as costas, passando de lado. São nossos irmãos, somos uma única família. Eles estão do outro lado, muitas vezes, do oceano, mas é o mesmo corpo que vai morar no céu. Vai morar na mesma terra que você. E nós precisamos olhar para a realidade desses irmãos, se compadecendo deles. O autor dos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 3, ele diz isso. Que nós deveríamos, na verdade, chorar, se compadecer pelos presos, né? Como se estivéssemos presos com eles, sendo como se tivéssemos nós mesmos no corpo. Então, através de tudo isso, a gente percebe que a perseguição, ela não acontece por acaso. Embora não seja bom, não estou dizendo aqui que a perseguição é boa. Quem é que quer passar perseguição? Eu sou a primeira a não levantar a mão. Ninguém. E é natural a gente não querer. Ninguém ama o sofrimento. Mas se Deus permite, é porque ela tem o seu valor. Se Deus permite a igreja ser martirizada, ser perseguida, a igreja morrer por causa do Evangelho de Cristo, e não existe causa mais nobre para entregar a vida do que a causa do Evangelho de Cristo. Tantos morreram por falsas causas, por causas próprias, mas não há dignidade maior do que entregar a vida por
entregou a sua em meu lugar. Que nós possamos então aprender. E se um dia a gente tiver que enfrentar isso no nosso país, que o Senhor nos dê graça para olhar para a perseguição com outros olhos. Quando às vezes eu vejo o relato de alguns irmãos que enfrentam perseguição física, a gente percebe na fala deles, e muitos até dizem isso: nós não pedimos para a igreja brasileira que orem para Deus cessar a perseguição, só pedimos para que Ele nos fortaleça para suportá-la. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração. Amém. Queremos orar para Deus. Talvez tenham muitos irmãos aqui fracos, enfrentando perseguição no trabalho. Não é que a gente enfrenta também com meu vizinho, com meu patrão, como eu falei. Se a causa é o evangelho, a causa é legítima. Agora, se a causa é mau testemunho, aí é outro problema, né? Que a gente dá mau testemunho e a gente está sendo perseguido por causa de Cristo. Não, a gente tem que ter cuidado. Mas você está sendo perseguido de forma autêntica. Se você está... Hoje, principalmente nas universidades, os jovens, não é? São bombardeados pelo ateísmo, pelos professores. As universidades hoje são um verdadeiro cenário de guerra ideológica. E o foco deles, qual é o principal alvo? Os cristãos. Então eu queremos orar pela sua vida nessa noite. E quero que você coloque também a vida de tantos outros irmãos que você sabe que está fraco, que está desvanecendo na fé. O glorioso é saber que nesses momentos de perseguição, Deus nos fortalece, Deus nos dá a sua graça. O Senhor está conosco. E Estevão só foi capaz de suportar tudo aquilo porque ele estava absolutamente cheio do Senhor. Absolutamente cheio de Deus. E nós sabemos que o Senhor é capaz de nos fortalecer nessas horas. Então curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, pela tua graça que se manifesta na nossa vida, Senhor Deus, em todos os momentos. Muito obrigada, porque somos a tua igreja, o corpo de Cristo, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Mas nós sabemos que temos muitos desafios nessa trajetória, na história que o Senhor designou para que nós vivêssemos nessa terra. Nós te pedimos, portanto, que o Senhor nos fortaleça. Fortaleça a tua igreja, que talvez aqui mesmo, nessa localidade, enfrenta muitos embates, muitas perseguições, muitas lutas, mas que o Senhor nos fortaleça, sabendo acima de tudo que o Senhor tem propósito e que nada na nossa vida acontece por acaso, mas olhando acima de tudo para a eternidade. Nos fortaleça através das nossas convicções, através do que nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo, Senhor Deus. Que a fé de cada um dos irmãos aqui seja cada vez mais alimentada, enraizadas em Cristo, na rocha, Senhor Deus. Que a casa seja verdadeiramente edificada no alicerce correto, em Cristo e nas suas palavras, Senhor. E nós pedimos, porque é daí que vem o verdadeiro fortalecimento. Que o Senhor traga vigor a cada alma. Sustente também os nossos irmãos que enfrentam a perseguição nos países onde a perseguição física acontece. Os países muçulmanos, os cristãos que hoje não podem te cultuar livremente, Senhor Deus, por causa do Evangelho. Abençoe a igreja na China, que está enfrentando momentos difíceis ainda mais, ó Deus, na Coreia do Norte, em tantos outros lugares de regime comunista, marxista, Senhor, esse regime diabólico, em Cuba também. Tenha misericórdia, Senhor. Mas nós sabemos que nada, inferno, nem a morte, nem nada, prevalecerá contra a tua igreja. É nessa certeza e em nome do teu Filho Jesus que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Onde cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas com
porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim,